Bem-vindo à geração Z sem filtro, porque mostraremos a verdades em Angola e no mundo. Item 1. Terrorista vai ser tratado como terrorista. Vamos declarar PCC, Comando Vermelho, e milícias e todas as outras facções como organizações narcoterroristas. Eles serão perseguidos com força e inteligência para que os seus líderes sejam presos e os seus negócios ilícitos sejam asfixiados. Bandido armado com fuzil vai ser abatido pelas nossas forças de segurança. Vamos fazer convênios com estados e municípios para investir em armamento de alto calibre, inteligência e valorização dos nossos policiais. Quem vai voltar a mandar no Brasil será a lei. Nós temos um presidente que acabou de perder a grande oportunidade de fazer parcerias com outros países para combater os narcoterroristas de PCC e de Comando Vermelho especificamente. É a maior oportunidade que o Brasil já teve de fazer grandes acordos internacionais em tecnologia, em armamento, em inteligência, em trocas de informação, em asfixiar essas organizações narcoterroristas cujas atividades ultrapassaram os limites do Estado de São Paulo, do Brasil e da América do Sul. Só é possível combater e asfixiar esse tipo de organização narcoterrorista com cooperação com outros países. E o Brasil, já que o Lula não faz, porque não tem coragem, ou porque é incompetente, ou porque é cúmplice dessas organizações narcoterroristas, a partir de 2027, não apenas CV e PCC, mas também milícias e quaisquer outras organizações que tenham esse modo de operação, de dominar territórios, de impor o medo coletivo, de usar barricadas para impedir o acesso a serviços públicos às comunidades, polícia, ambulância, entregas em domicílio, que tocam fogo em ônibus, que atiram em inocentes, que estão passando no meio da rua, pessoas dentro do ônibus indo trabalhar, sendo alvejadas, como já aconteceu no Rio de Janeiro, por esse tipo de gente. Não dá para ter mais tolerância com esse tipo de marginal. E a partir de 2027, é assim que eles vão ser tratados, com a mão pesada e como organizações narcoterroristas. Item 2. O crime do menor não é menor. O novo governo do Brasil vai apoiar e sancionar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E como tem uma PEC de minha autoria, a partir dos 14 anos de idade vai ser considerada a maioridade penal para os crimes chamados hediondos, os crimes mais graves, em especial como, por exemplo, estupro, tráfico de drogas, tortura, assassinatos. O Brasil não pode mais tolerar que marginais, escudados na sua idade cronológica, continuem praticando esses crimes tão violentos, tão chocantes, tão impactantes e destruindo tantas famílias brasileiras. O menor que comete crime como gente grande vai ser punido como gente grande. Item 3. Tropas de elite nas fronteiras. Hoje nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca aberta, o que significa, em média, um policial para cada 100 quilômetros. Esse liberou geral do Lula e do PT vai acabar. Nós vamos criar o Sistema Nacional de Fronteira, uma tropa de elite do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, equipada com armas de guerra, inteligência e tecnologia, responsável por criar um paredão nas nossas fronteiras. Fuzis e drogas abastecem 100% das facções, serão interceptados por terra, pelos portos e pelo espaço aéreo. Nós vamos desorganizar o crime organizado, nós vamos asfixiar o crime física e financeiramente. E nós temos diversas polícias estaduais também, que fazem um grande trabalho de proteção das fronteiras. E o que a gente vai fazer é integrar as forças nacionais, como as Forças Armadas, as nossas polícias de âmbito federal, as forças policiais que atuam em defesa das nossas fronteiras, como o Derrite vai falar daqui a pouco, o exemplo bom lá do Mato Grosso do Sul, interligar, haver de verdade uma cooperação entre as nossas polícias, incluindo as guardas municipais, que vão ser verdadeiramente
potencializadas como polícias municipais. E com essa integração, com essa organização, com essa troca de tecnologia, com a unificação dos bancos de dados que nós temos espalhados e sem conexão por todos os entes federativos, nós vamos conseguir combater o crime organizado de verdade. 4. Mais presídios e menos bandidos soltos. O Brasil terá 5 novos presídios de segurança máxima no modelo adotado por El Salvador. Junto com os atuais 5 presídios federais, eles formarão um complexo federal de segurança máxima, para tirar o medo do cidadão e botar o medo no bandido. E esse programa vai se chamar, esses presídios vão se chamar Treva, exatamente para botar uma luz a favor do cidadão de bem e botar de verdade esses marginais perigosos, líderes de facções, nas trevas. Chefes de quadrilha e marginais de alta periculosidade serão tirados de circulação e isolados. Com isso, os bandidos vão deixar de controlar as facções criminosas dentro dos presídios, como ocorre hoje. Nós vamos recuperar esse território hoje perdido pelo Estado. Eles vão viver sem celular, sem visita íntima e com visitas monitoradas de advogados. Em parceria com os governos estaduais, vamos criar 500 mil de novas vagas no sistema penitenciário nos primeiros 4 anos de governo e zerar o déficit carcerário. Quem comete crimes graves vai entender que prisão é punição. E eu tenho a convicção de que a partir deste momento, em que nós mostrarmos para fora que quem cometer crimes graves, principalmente os cabeças dessas organizações narcoterroristas, vão ficar em isolamento, vão ter um tratamento de bandido, vão refletir que o mal que eles fizeram para tantas famílias brasileiras não vai se repetir, que ele vai mofar na cadeia. Eu tenho a convicção de que para fora a mensagem que vai passar é que o Brasil mais precisa. Nós vamos combater a impunidade, que é o grande combustível da violência no nosso país atualmente. Item 5, cortar o mal pela raiz. Vou usar a força do presidente da República e a minha experiência como senador da República para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e de crianças. A medida deverá ser aplicada a estupradores e abusadores de crianças, condenados pela justiça. Criminoso que destrói a vida de mulheres e crianças não merece privilégio nem complacência do Estado. Quem comete esse tipo de crime perde o direito de receber qualquer tipo de tolerância do Estado e deve enfrentar punições mais duras permitidas pela lei. Já há diversos projetos tramitando com esse intuito no Congresso Nacional. E só não vai para frente porque não tem o apoio do presidente da República, porque ele não tem uma base no Congresso Nacional e porque ele entende que defender mulher é fazer discurso fácil. Com a gente, não. Esse tipo de marginal, que talvez cometa o crime mais hediondo, o crime mais abjeto que existe na face da terra, que é violar uma mulher, tem que entender que ele só vai sair da cadeia se ele tiver submetido a esse tipo de tratamento que tira a sua libido. Esse tipo de pessoa não pode continuar circulando livremente entre nós. E isso vai ter um fim aqui no Brasil a partir do novo governo do Brasil em 2027. Próximo item. Tolerância zero para feminicídio. Medida protetiva vai deixar de ser um pedaço de papel para ser um instrumento real de proteção às mulheres. Os agressores das mais de 500 mil de mulheres com medidas protetivas no Brasil vão ser monitorados pelas autoridades com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Eu vou aliar a força do presidente da República, a minha experiência no Senado Federal, para endurecer a lei e obrigar assassinos e agressores de mulheres a cumprirem integralmente suas penas em regime fechado. Porque hoje o sistema liberta criminosos como esse quando eles cumprem 55% do tempo de pena. Isso vai acabar. É cadeia o tempo todo, do primeiro ao último dia. E a gente sabe que para isso é necessário fazer alteração, não apenas alteração legal, mas também alteração na nossa Constituição Federal. Porque a gente tem que dar um basta para esse tipo de marginal covarde também. Uma mulher é assassinada a cada 4 dias no Brasil. Durante o governo Lula, esse número não para de bater recordes.
E vou passar a palavra daqui a pouco também para o Derrite, que vai falar como funciona aqui em São Paulo a aplicação, a execução desse tipo de medida. Porque não é um botão de pânico apenas. O que acontece e que tem dado resultado é que as mulheres, respeitando a LGPD sempre, que sofrem esse tipo de agressão, elas, quando fazem um registro na delegacia, elas autorizam a geolocalização do seu próprio celular. E na tornozeleira eletrônica do agressor, daquele cara que está ameaçando, daquele cara que bateu numa mulher, também tem uma georreferência. Então, quando cruza-se no mapa, numa sala de monitoramento, o marginal chegando próximo à mulher, automaticamente é acionada viaturas da PM, uma vai em direção à mulher, a outra vai em direção ao agressor. E isso tem funcionado com uma eficácia excepcional aqui no estado de São Paulo. Não plantamos coca nem produzimos cocaína, mas, sob Lula e o PT, o Porto de Santos se tornou um dos maiores exportadores de cocaína do mundo. Como o Derrite falou, o segundo porto que mais exporta a cocaína para o mundo. Nós vamos usar tropas especiais da Marinha para ocupar e monitorar de forma permanente os portos de Santo e de Paranaguá num primeiro momento. Traficante que resistir e enfrentar o Estado vai ser preso ou vai virar pó. Como foi dito aqui, fronteira não é peneira, seja por terra, por ar ou pelo mar, ou pelos rios, como acontece em especial na região da Amazônia. Então isso aqui é um programa que nós vamos sim. Como são áreas da União, é preciso haver essa integração das forças de segurança, das forças policiais e das forças estaduais, com o uso de tecnologia, com integração, como acontece em diversos postos no mundo, e fazer ter todo o aparato tecnológico e recurso humano necessário para evitar que os nossos portos continuem, infelizmente, tendo essa marca, um porto brasileiro, o segundo que mais exporta cocaína para o mundo. Então vamos também botar um ponto final nisso. Próximo item, item 8, menos verbo, mais verba. O novo governo do Brasil vai, no mínimo, dobrar os investimentos federais em segurança pública. O blá 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 ideológico do PT não traz resultados práticos. Dados do Ministério da Fazenda apontam que o governo federal destina somente 0,4% dos seus gastos à segurança pública. Assim, fica difícil, de verdade, combater o crime. Quem tem que viver em paz é o cidadão de bem, não as facções do mal. Não se combate o crime há 4 meses de uma eleição, com um discurso fácil e fazendo apresentação de PowerPoint, como faz o Lula e o PT, depois de 18 anos no poder, passando pano para bandido. Aproximadamente 17 bilhões de reais estão sendo destinados para a segurança pública por parte do governo federal. A nossa meta inicial é dobrar, mas com certeza, se houver necessidade, nós vamos ampliar isso, Moro, porque é importante o apoio financeiro, sim, como o Derrite colocou, financiamento para as polícias estaduais e municipais, de esquadrões com drones, equipamentos de tecnologia, armamento. Agora, no próximo mês, eu vou estar lá em Duque de Caxias, onde a Guarda Municipal está sendo formada pelo prefeito Netinho Reis, com uma disciplina, com a tecnologia, com a capacitação para o uso de armamento, e vai fazer um trabalho integrado. Luz, câmera, prisão. Vamos implantar a Muralha Brasileira, um sistema nacional de reconhecimento facial integrado a bancos de dados criminais, inspirado no Smart Sampa da Prefeitura aqui de São Paulo. Quero dar os parabéns ao prefeito Ricardo Nunes por esse programa, né, que é fantástico, super bem avaliado. E também no Muralha Paulista do governador do governo do estado, dando os parabéns aqui também ao governador Tarcísio de Freitas. Além de localizar foragidos e prevenir crimes, vamos vigiar portos, aeroportos e áreas públicas com mais de 1 milhão de novas câmeras espalhadas por todo o país. Bandido não vai ter mais aonde se esconder. Esse número de 1 milhão de câmeras, que a gente está sugerindo aqui inicialmente, há uma estimativa, né, Derrite, de que existam cerca de 4 milhões de câmeras em todo o Brasil, que são voltadas para as ruas, para as áreas públicas. E aqui eu estou me referindo não apenas àquelas que são financiadas e operadas pelas prefeituras ou pelos governos do estado, mas também pela iniciativa privada, pelo comércio, pelos condomínios. E qual que é o grande pulo do gato aqui que falta hoje em dia? É a integração. Como o Derrite conseguiu fazer aqui com o apoio do governador Tarcísio, eles conectaram toda essa base de imagens, de dados, numa nuvem
esse arquivamento financiado pelo poder público para que houvesse ali, de forma voluntária, havia uma adesão dos particulares que quisessem aderir, entravam na plataforma e autorizavam acesso às câmeras que tinham as imagens voltadas para as ruas, nunca para dentro, né, da parte privada, porque isso feriria a LGPD. Mas com isso foi possível você aumentar muito essa grande área de cobertura dessas câmeras. Veja, com a iniciativa privada, com recursos privados e com o apoio e a organização por parte do ente público. E aí, o cruzamento disso junto com os bancos de dados, com reconhecimento facial, verificando quem tem, por exemplo, mandado de prisão expedido, certamente nós criamos uma grande área de cobertura para evitar a impunidade. Item 10, auxílio às famílias das vítimas, não dos bandidos. O novo governo do Brasil vai colocar a vítima em primeiro lugar. Os recursos hoje direcionados aos detentos vão ser redirecionados às famílias das vítimas, conforme recomendado pela ONU e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, embora Lula e o PT nunca os tenha cumprido. Então aqui é mudar a lógica da legislação, que é para dar um foco, uma atenção especial às vítimas dos bandidos, e não mais aos bandidos que optaram por ingressar na vida do crime ou por nela permanecer, conseguindo, né, recurso financeiro de forma bastante fácil. Então a gente não vai mais tolerar esse tipo de situação e nós vamos implementar também experiências, como eu vi lá em Santa Catarina, com o governador Jorginho Melo, em que aqueles presos que são de menor periculosidade, há uma parceria do sistema penitenciário junto com empresas para que possa haver a qualificação deles e para que eles, com o seu próprio trabalho, paguem a estadia deles nos presídios. Então, o povo brasileiro, o contribuinte brasileiro, vai parar de sustentar a hospedagem desses marginais nos presídios. Como é que funciona lá? E nós pretendemos aplicar a todo o Brasil. Uma parte vai para ele pagar a estadia dele, os custos que o Estado tem com a sua permanência lá, com o seu isolamento, com a sua prisão. A outra parte vai para a família da vítima ou a própria família do preso. E a outra parte fica guardada para quando esse preso sair, ele ter acesso a um dinheiro que está lá guardado para que ele tenha um novo início de vida e que ele tenha aí mais dificuldade ou tenha menos vontade de voltar para a vida do crime. Item 11, sem desconto para a barbárie. Hoje, 4 em cada 10 presos soltos após o cumprimento da pena ou libertados por progressão de regime voltam a cometer crimes. Por isso, o novo governo do Brasil vai usar toda a sua força para acabar com a progressão de regime de quem comete crimes hediondos. Para isso, nós precisamos mudar a nossa Constituição, vamos precisar de um Congresso, de um Senado, de uma Câmara integrada por parlamentares que nos apoiem nessas pautas. Quem tirar uma vida vai cumprir integralmente a sua condenação para proteger a sociedade e para que os bandidos entendam de uma vez por todas, antes de cometerem os seus crimes, que aqueles que desafiarem a lei vão mofar na prisão. No Congresso Nacional, o Derrite relatou o projeto de lei antifacção, que hoje é a lei antifacção, e nós aprimoramos na Câmara e também no Senado alguns gargalos, alguns ralos, melhor dizendo, que existiam por onde os marginais usavam essas brechas legais para conseguirem sair da prisão o quanto antes. Quem não entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Ao contrário do que diz Lula, que ofende os brasileiros mais humildes, dizendo que pobre não gosta de comprar celular roubado, ou dizendo que pobre gosta de comprar celular roubado. Pobre compra parcelado em 12 vezes, não é que compra celular roubado não, compra parcelado porque não consegue pagar à vista, porque são pessoas honestas e trabalhadoras, não são bandidos, receptadores não, Lula. Por isso o novo governo do Brasil vai jogar duro com quem rouba, furta ou comercializa celulares roubados. Criminoso que for pego roubando celular não terá progressão de regime ou terá que cumprir uma parte muito maior da sua pena para ter, por exemplo, o direito ao livramento condicional. Mas vamos discutir a mudança na Constituição. Quem furta ou revende um aparelho fruto de crime vai ter a pena inicial quadruplicada, também sem benefícios. Muitos brasileiros perdem a vida em roubos de celular. Vamos acabar com essa indústria do crime e do assassinato,
que Lula e o PT decidiram proteger. Aqui é mais uma alteração legal muito importante que nós vamos ajudar a ser aprovada no Congresso Nacional. Hoje, o furto de celular ou a receptação de celular, né, ou seja, a venda de um celular que tem origem ilícita, a pena mínima é 1 ano de detenção. Portanto, você não vê as pessoas que furtam celular sendo mantidas presas. E aqui tem um detalhe técnico que não é pequeno, é importante, porque a gente está acostumado a falar, o povo entende, roubo de celular. Não existe um tipo específico de roubo de celular. O roubo de qualquer bem tem a pena inicial de 6 anos de prisão. Então, quem rouba um celular, o que é um roubo, gente? É mediante grave ameaça ou mediante uma violência. Aquela arma na cabeça para roubar o celular. Essa é uma punição que começa com 6 anos. O furto, o que o judiciário considera hoje, é aquele cara que passa de bicicleta, toma o seu celular e vai embora. Isso é considerado um furto e não um roubo. Ou quem pega um celular sem a outra pessoa ver. Só que a diferença, gente, para um furto de celular, entre um furto de celular e um assassinato por causa de celular, é uma fração de segundo. É o bandido não ir com a sua cara. Portanto, um furto de celular tem que ser punido severamente também. Por isso a nossa proposta aqui de quadruplicar a pena inicial para furto de celular. Com isso, qualquer marginal que furtar um celular, a pena mínima a qual ele vai ser submetido no judiciário é de 4 anos, e com a alteração legal que nós vamos propor de início do cumprimento da pena em regime fechado, a partir da condenação com 4 anos de prisão, significa que alguém que furta um celular hoje vai ficar preso inicialmente. É assim que a gente pretende, de uma forma urgente, com essas 12 medidas, de forma muito rápida, logo no início do governo, com a força que um presidente da República recém-eleito tem, já logo nos primeiros meses, mudar radicalmente a forma de tratar os marginais nesse país, tanto aqueles que são narcoterroristas, até aqueles, né, que usam aí da covardia para oprimir mulheres, para agredir mulheres, e também aqueles que cometem furtos de celular. Pessoal, se inscreva no canal do YouTube para mais notícias no mundo todo com a Geração Z Angola.